Dê uma boa olhada nessas duas imagens na tela. Há apenas um ano civil entre esses dois quadros. No entanto, nada mudou na Rússia durante esse tempo. Primeiro, foque na imagem à esquerda. Esta gravação é do final de 2024. Estamos em um supermercado no coração de Moscou, onde as prateleiras ainda parecem estar cheias. Um cidadão está tentando rapidamente esconder um pacote de manteiga dentro do casaco. Desde aquele dia, Vladimir Putin tem nos contado a mesma história. Estamos deliberadamente limitando o crescimento econômico, ele disse. A inflação está sob controle e uma recessão nem sequer está no horizonte, ele acrescentou. Mas agora, volte seus olhos para 15 de novembro de 2025. Este é Yakutsk, o lugar onde 90% dos diamantes, ouro e urânio da Rússia são extraídos. Mas o que você vê não é luxo. O que você vê é lama, miséria e pessoas desesperadas fazendo fila para comprar carne congelada. Não pense que essas duas imagens são excepcionais. Quando voltamos nossa câmera para a vila de Ishma, na região de Tyumen, encontramos um cenário de economia de guerra distópica que nem mesmo George Orwell poderia ter imaginado. As estradas estão cheias de buracos. O asfalto foi arrancado anos atrás e nunca foi substituído. No meio dessa ruína, há um mecanismo que permanece vivo: enormes alto-falantes montados em uma caminhonete enferrujada. Este veículo de propaganda percorre as ruas dilapidadas tocando marchas da vitória, em volume máximo, e convocando o povo a morrer pela pátria. Este caminhão resume perfeitamente o estado atual da economia russa e do regime de Putin. Enquanto a infraestrutura civil desmorona, todos os recursos do país, toda a sua energia e todo o seu dinheiro estão sendo canalizados para propaganda e guerra. É aqui que Elvira Nabiullina, a chefe do Banco Central da Rússia, que foi aclamada por anos pela mídia ocidental como a maga financeira do Kremlin, entra em cena. Nabiullina deixou de lado sua famosa linguagem diplomática e técnica e confessou a terrível verdade. Agora é muito difícil prever o impacto das novas sanções do Ocidente. Esta frase é o russo burocrático para "não estamos no controle". O volante está travado, não sabemos onde vamos bater. Pior ainda, Nabiullina disse ao povo russo e aos industriais que o inferno dos altos juros duraria até o final de 2026. Nabiullina havia elevado as taxas de juros a um nível astronômico de 21%. Isso é uma frenagem de pânico. Vladimir Putin está pisando no acelerador da economia até o fundo com trilhões de rublos em gastos de guerra, salários militares e incentivos à indústria de defesa. Por outro lado, Elvira Nabiullina está pisando no freio até o fundo ao aumentar as taxas de juros para conter a alta dos preços. Isso está explodindo o motor da economia russa. A evidência mais concreta de que o motor está explodindo veio do diretor da indústria de defesa, Alexei Chadaev. Chadaev disse que a economia está tão travada e o crédito é tão impossível que as empresas estão voltando aos acordos de troca, como nos esquecidos dias da década de 1990. Enquanto a economia está revertendo para um sistema de troca internamente, as linhas de vida da Rússia estão sendo cortadas uma a uma de forma implacável externamente. Se isso fosse apenas uma crise cambial, a Rússia venderia petróleo, conseguiria moeda estrangeira e importaria alimentos. Mas o que estamos vivenciando é a operação de estrangulamento logístico mais abrangente que a história moderna já viu. A Rússia não está apenas se tornando mais pobre, está sendo fisicamente isolada do mundo. Olhando o mapa de cima, vemos que o círculo ao redor da Rússia se transformou em um laço. No flanco ocidental desta operação de estrangulamento, a fronteira polonesa não é mais apenas um posto alfandegário. Tornou-se uma cortina de ferro impenetrável. Fontes confirmam que os controles do lado polonês atingiram um nível de fechamento completo, sem que pássaros possam atravessar a fronteira. O fechamento da fronteira polonesa significa desligar o sistema de suporte vital da agricultura russa. Porque a agricultura russa não é um legado soviético, era um sistema integrado, 70% dependente da tecnologia ocidental, desde sementes a medicamentos, de tratores a peças de reposição para colheitadeiras. Quando a fronteira ocidental fechou, as peças de trator John Deere não chegaram. As sementes holandesas não chegaram. Aquelas enormes máquinas agrícolas, os tratores que aram os campos, transformaram-se em pilhas de sucata devido à falta de peças. Os campos não podem ser plantados porque não há máquinas. No entanto, o verdadeiro choque para o Kremlin veio do quintal de Putin, o Cazaquistão. O aliado mais confiável de Putin traiu a Rússia com um movimento silencioso, mas mortal. De acordo com dados do Astana Times, o governo cazaque impôs restrições ao comércio de grãos russos, trânsito e transporte de mercadorias russas.
Isso é tanto uma traição estratégica quanto um instinto de sobrevivência. Temendo sanções secundárias do Ocidente, o Cazaquistão está se distanciando da Rússia, que há um navio afundando. Está sufocando a Rússia com obstáculos burocráticos, recusando pagamentos e atrasando trens. Milhares de caminhões presos em passagens de fronteira estavam transportando bens essenciais para o povo russo. Como resultado, a maioria das prateleiras dos supermercados na Rússia está agora vazia. Os poucos itens caros restantes, como manteiga, estão trancados. Os preços da manteiga aumentaram oficialmente 25,7% desde o início do ano, e em algumas regiões, o aumento chegou a 40%. O aumento é tão louco que os supermercados agora guardam este alimento básico como se fosse uma joia ou um iPhone. E este colapso não se limita à manteiga. Os números provam que os russos agora estão oficialmente comendo menos. As estatísticas publicadas pela RBC Ucrânia são chocantes. 24% dos russos, ou quase 1 em cada 4, admitem abertamente que tiveram que reduzir os gastos com alimentos. Dados do Centro de Comunicação Estratégica da Ucrânia esclarecem ainda mais o que essas restrições significam. O consumo de leite e produtos lácteos caiu de 249 kg por pessoa por ano para 165 kg. Esta é uma queda massiva. As compras de arroz caíram 10%, enquanto os preços das batatas subiram 64% em termos anuais. Na Rússia, as batatas não são apenas um alimento, elas fazem parte da cultura. Como alimento básico, são usadas em tudo, desde sopas a ensopados e acompanhamentos. Portanto, sempre foram um alimento facilmente disponível e acessível. No entanto, ao longo do último ano, a situação deteriorou-se. Os preços das batatas aumentaram 64% e, em algumas regiões, são vendidos a 3 vezes o preço do ano passado. O mesmo acontece com o pão, leite, legumes e quase tudo o mais. Os preços dos bens de consumo básicos dispararam e, em alguns lugares, obter esses bens tornou-se um problema em si. À medida que as prateleiras começam a esvaziar, os mercados tornam-se imprevisíveis. Você pode encontrar produtos frescos em uma semana, mas na semana seguinte, eles desaparecem. Essa imprevisibilidade está começando a sobrecarregar as famílias. Na Rússia, esse estresse está levando as pessoas a estocar sempre que possível, o que está piorando ainda mais as faltas. É um ciclo vicioso de escassez, devastando estômagos russos como uma praga. As prateleiras estão vazias, os preços estão subindo e as famílias estão ficando sem comida para sobreviver, assim como naqueles dias sombrios de miséria nos anos 1990. Vladimir Putin construiu seu reinado de 20 anos com uma única promessa: acabar com o caos e a miséria dos anos 1990. Hoje, por causa da guerra que ele mesmo iniciou, ele está destruindo essa promessa de estabilidade com suas próprias mãos e retornando seu povo ao pesadelo dos anos 1990 que eles tanto odiavam. Outro fator que desencadeia essa miséria é o desemprego. A indústria de guerra está sugando todos os recursos, todo o dinheiro e, mais importante, toda a mão de obra qualificada do setor civil como um buraco negro. Putin tirou mais de 300 mil homens qualificados dos campos, fábricas e canteiros de obras e os enviou para a frente. Devido à desvalorização do rublo e às pressões crescentes, trabalhadores migrantes da Ásia Central fugiram do país. Uma enorme escassez de mão de obra surgiu na Rússia. Há uma falta de mais de 200 mil trabalhadores na agricultura. Em outras palavras, não há homens para trabalhar nos campos, dirigir os caminhões ou colher as safras. Se a Rússia é uma potência agrícola, deveria estar preparada para tais situações, certo? O país deveria ter reservas massivas de grãos. Sim, tem. Então, o que está acontecendo com essas reservas? Esta é a parte pouco discutida da crise alimentar da Rússia. Essas reservas deveriam ajudar em tempos difíceis, como quando as colheitas são fracas ou os preços sobem, exatamente como agora. No entanto, recentemente, isso não parece ser o caso. Em vez de usar as reservas para baixar os preços e aliviar a escassez, o governo parece estar retendo-as. Alegadamente, uma grande parte do grão ainda está armazenada em armazéns. Pior ainda, parte dele está sendo reservada para acordos de exportação para outros países para ganhar dinheiro. No papel, isso pode ajudar a economia da Rússia, mas não ajuda as famílias que lutam para pagar itens alimentares básicos como pão. Isso coloca o país em uma posição difícil. Se o governo mantiver o grão armazenado, pode proteger os suprimentos futuros e ganhar moeda estrangeira. No entanto, isso também faz com que os preços permaneçam altos no mercado interno, e neste momento, essa situação está pressionando as pessoas comuns. Os preços do pão aumentaram e muitas famílias estão reduzindo os gastos com alimentos. Se o governo não puder mudar de rumo, a crise não se limitará à alimentação. Também será uma questão de liderança.
Outra razão para o aumento dos preços dos alimentos na Rússia pode ser resumida em 3 palavras: combustível, transporte e guerra. Primeiro, combustível. Os preços dos combustíveis subiram este ano. O preço do diesel, que é indispensável para a agricultura e transporte, aumentou mais de 11%. Cada rublo extra gasto em combustível é repassado aos consumidores. As refinarias também estão fechando devido à falta de equipamentos, e os subsídios estatais para equilibrar os preços foram cortados. Agricultores e caminhoneiros estão enfrentando dificuldades. Quando os custos de combustível aumentam, cada elo da cadeia alimentar se torna mais caro. Mesmo quando os alimentos são produzidos, os problemas não terminam. O transporte em todo o país está se tornando um grande desafio, principalmente devido ao tamanho da Rússia. Olhe para este mapa. Você pode ver por que a Rússia precisa depender de sua enorme rede ferroviária para o transporte de mercadorias. No entanto, essa rede está se deteriorando rapidamente. Os volumes de carga estão caindo há quase 2 anos e centenas de milhares de vagões estão parados. Os trens estão atrasados ou cancelados e a carga militar é priorizada sobre os bens civis. Esta situação exige o transporte de mais alimentos por estrada. No entanto, isso não é ideal, pois as estradas da Rússia estão em más condições. Muitas rodovias rurais estão desmoronando, atrasando entregas e aumentando os custos. O transporte rodoviário aumentou no ano passado, mas é menos eficiente e muito mais caro. Além desses problemas, os ataques da Ucrânia estão piorando ainda mais a situação. Ataques de drones e sabotagens atingiram petroleiros, linhas ferroviárias e infraestrutura crítica em toda a Rússia. Isso interrompeu as cadeias de suprimentos e atrasou as entregas. O resultado de tudo isso é a situação que vemos hoje. Em última análise, o quadro é cristalino. A Federação Russa pagou por sua reivindicação de ser uma superpotência militar com falência civil e a fome de seu povo. Não importa o quão alto aquele caminhão de propaganda enferrujada em Tiumentok, não importa o quanto Putin pressione o pedal do acelerador, o freio de pânico de Nabiullina e as geladeiras vazias explodiram esse motor. Não foram os mísseis americanos que destruíram a União Soviética, mas as prateleiras vazias e o desespero do povo. A história está se repetindo em 2025, de uma forma ainda mais implacável. A geladeira derrubou a televisão. A fome derrotou o medo. A questão já não é mais: a Rússia pode vencer a guerra? A questão é: por quanto tempo mais o povo russo aceitará sentar em diamantes enquanto procura carne na lama? Quando a raiva naquela fila atingirá as paredes do Kremlin? Continuaremos a monitorar de perto esse colapso, o momento em que o motor explodir e a tempestade social se aproximar. Inscreva-se para ver a verdade, ative as notificações e escreva para nós nos comentários. Você acha que a fome pode superar o medo? Ou o povo russo assistirá silenciosamente ao colapso? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.